convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo número 119 essa manhã. Salmo 119, nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões nesse Salmo. Nós vamos ler a partir do verso 9 e iremos nos deter no versículo 14 essa manhã. Vamos ler a partir do verso 9 até o verso 14. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de buscarmos a face do Senhor na bendita coletividade. Ó Senhor da glória, ajuda-nos para que possamos ver. Nosso desejo, Senhor, é ver mais a glória de Cristo revelada nas Sagradas Escrituras, no poder do Espírito Santo. Sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Então, nessa manhã, em que muitos irmãos e irmãs chegaram aqui abatidos, com as suas lutas, seus desafios, desânimos, seja, Senhor, um dia em que possamos ter nossas forças revigoradas. Que a graça do Senhor possa nos nutrir essa manhã, essa noite, e juntos, Senhor, possamos sair daqui mais ainda preparados para trilharmos o caminho que o Senhor designou para nós. Perdoa os pecados que cometemos essa semana contra Ti, em nossa individualidade, na particularidade do nosso lar. E ajuda-nos, Senhor, para que essa semana nós possamos, revestidos por Tua graça, enfrentarmos o mal de cada dia no poder do Espírito Santo. Tu és o nosso Deus e Tu estás conosco. Nos momentos de alegria, não esqueçamos de render ações de graça ao Senhor. Nos momentos de tristeza, possamos nos resignar, confiando na soberana vontade de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. O fato é que, Senhor, queremos viver no poder do Teu Espírito todos os dias de nossas vidas. Fortalece a Tua igreja aqui em Parquelândia e em todos os lugares, nesta cidade, nesse estado, nesse país, em todo o mundo que invoca o Teu nome em sinceridade. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos enfatizado, a felicidade em nossas exposições do Salmo 119, porque de fato essa tem sido a ênfase do próprio salmista. Desde o princípio do Salmo, os irmãos podem observar, o salmista afirma para nós no verso 1, bem-aventurados, e também no verso 2, bem-aventurados. Ou seja, o que nós precisamos, o que nós almejamos, é o que Deus de fato quer para nós. O fato é que nós não buscamos nos lugares corretos, ou seja, a felicidade, a alegria. São muitas as coisas que nós enfrentamos nesse mundo e nós nos decepcionamos e nos entristecemos. Por quê? Porque colocamos nossa alegria nos lugares errados. Deus, Ele é um Deus alegre, pleno e feliz, porque Ele se realiza nele mesmo. Então, é isso que Deus quer nos ensinar. Nós possamos entender e vivermos a alegria na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, sendo alegre, pleno e feliz, Ele quer também isso para nós. Não seria diferente
o seu desejo para os seus filhos. E de fato, irmãos, Deus permeou a criação com delícias e alegrias como demonstração de sua bondade e como indícios de um prazer maior, ou seja, Ele mesmo. Então, mesmo considerando esse mundo caído, com tantas dificuldades que nós enfrentamos, nós temos aqui tantas bênçãos de Deus. A bondade de Deus é tão explícita em tantas coisas. Vivemos momentos de alegria e de prazer. Nós vamos considerar a própria vida, os deleites da vida, a vida conjugal, a paternidade, a maternidade, o trabalho, as realizações que o Senhor nos concede aqui do lado de cada eternidade. Tudo isso, claro, são prazeres, são alegrias, e algumas pessoas definem como o ápice da felicidade, seja no lar, seja no trabalho, seja na própria igreja. Porém, tudo isso foi criado, e Deus permeou a sua criação com prazer e com delícias, para que nós entendamos que Ele é o nosso deleite maior, nosso prazer maior. Nós temos dificuldade em entender isso. De fato, desde a queda, nós buscamos a realização nas coisas criadas e não no Criador. As coisas criadas apontam para o Criador. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Salmo 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Os serafins em Isaías capítulo 6 cantam: toda a terra está cheia da tua glória. Então, em todos os lugares nós vemos sim a graça de Deus, a bondade de Deus, o prazer. O grande problema é que nós temos que entender que essas coisas têm um caráter efêmero. Principalmente por quê? Porque tudo isso, de um certo modo, está maculado com a maldição. Nós não desfrutamos nem plenamente, ainda que tenhamos tantas coisas boas aqui, elas todas estão maculadas pela vaidade, tocadas pela maldição que Deus também estabeleceu sobre esse mundo. Maldita é a terra por tua causa. Cardos, abrolhos, espinhos, enfim. Maldição sobre os nossos corpos, a morte, tristeza, etc. Mas mesmo vendo esse caráter efêmero, os homens não conseguem pensar em algo sublime e eterno. Eles vivem de prazer em prazer, de luxúria em luxúria, achando que a gratificação desses prazeres irão planificá-los. Assim também nós outrora vivíamos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, andando segundo o curso deste mundo. Cremos em Cristo, o impacto da conversão é maravilhoso, quando vemos o Senhor, a beleza nos toma, ficamos felizes, ficamos como que de fato saltando de alegria. Como diz Malaquias, como bezerros soltos da estrebaria. Mas com o passar do tempo, nós vamos perdendo o foco. Nós vamos esquecendo a purificação dos nossos pecados e começamos a redefinir a alegria com o que Deus nos dá ou Deus pode fazer por nós. Embora, claro, como todo bom pai, e Ele como pai excelente, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas nós também começamos a redefinir a nossa alegria pelas nossas conquistas, pelas coisas que nós temos, sejam elas em qualquer âmbito que forem. Onde temos posto a nossa alegria e realização, irmãos? Onde temos posto? Nós vemos o Senhor como o nosso maior prazer. Faça um exercício simples aí onde você está agora. O que é que mais lhe alegra hoje? Se isso lhe fosse tirado, você ainda teria contentamento em Deus? É aí onde nós passamos a identificar os nossos ídolos. Quando nós entendemos o emprego, a família, ou os filhos, ou uma realização, seja ela qual for, até mesmo na igreja, como aquilo que é o que nos define, que nos representa. Já ouviram aquela questão de dizer assim, olha, esse trabalho, essa obra, essa casa, é a vida de fulano de tal. Se tirar isso dela, ela morre. Se tirar isso dele, ele morre. Isso são ídolos, irmãos, segundo a Escritura. O fato é que nós vemos no livro de Jó que Deus tirou tudo da vida de Jó, pela instrumentalidade do diabo, nós sabemos.
mas ele continuou esperando no seu Redentor. Passou momentos difíceis, sim, mas ele continuou confiando no Senhor. Veja que no versículo 14 do Salmo 119, o salmista vai trazer para nós essa comparação com os prazeres da vida e com as Escrituras. A nossa tradução, pelo menos a minha, e eu creio que a maioria das nossas que estão disponíveis hoje aqui, elas vão dizer: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Algumas versões que também não estão erradas vão dizer da seguinte forma: me regozijo tanto com os caminhos dos teus testemunhos, como com as riquezas. Ele equipara. Ele coloca o prazer nessa vida como um referencial de que nós devemos nos deleitar nas coisas de Deus, tanto quanto nos deleitamos nas coisas que apontam para Deus. Vamos já explicar isso melhor, né? Mas veja só, quero destacar em primeiro lugar, os que se alegram com os tesouros dessa vida. E nós sabemos que existe sim uma recompensa e alegria nas posses do lado de cada eternidade. Irmãos, existem muitas coisas boas nessa vida. Ninguém vai negar as bênçãos, vamos dizer, os prazeres, o conforto que o dinheiro traz, que o trabalho traz. Quantas coisas boas. Nós experimentamos isso quando adquirimos coisas novas aqui na igreja. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que conforto, não ficamos? Isso é errado em si? Não. Mas há os que unicamente buscam alegria nas posses do lado de cada eternidade. Porém, tudo que nos alegra do lado de cada eternidade é efêmero, e a duração do que a alma de fato quer, almeja, tem que ser eterno e não efêmero. É por isso que nós passamos de uma coisa nova para outra, passamos de uma novidade para outra, de algo que nos alegra para outra coisa que nos alegra, porque as coisas não nos realizam. A nossa alma foi feita de tal forma que somente a eternidade planifica e nos satisfaz. Daí é o que acontece o quê? Quando as coisas nos são tiradas, se elas não estão postas, de fato, no nosso coração, elas não estão postas na perspectiva divina, nosso coração não se encontra em Deus, nós nos amarguramos. Abraçamos aquilo. Mas o salmista ele vai dizer: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. De fato, os homens se empenham nessa vida para viver intensamente o prazo limitado de suas vidas. Quantos anos nós viveremos? Alguns 30, até menos, né? Outros. Sempre gosto de fazer esse exercício considerando a brevidade da minha vida. Alguns 40, 50, 60, 70 anos. É isso. Ou seja, nós temos, né? Assim como nós compramos os produtos, né? E ficamos atentos à validade para aquilo não nos causar mal, saiba que todos nós chegamos a esse mundo com uma data de validade. Deus já definiu o dia da nossa morte. É só chegar, né? É só realmente acontecer. Todas as riquezas do lado de cá, elas murcham e secam como a erva e como a sua flor, diz o apóstolo Pedro. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Eternamente. As riquezas dessa vida só terão durabilidade se vividas na perspectiva da eternidade. Então veja, por isso que no Salmo 119, versículo 14, algumas versões vão dizer assim: eu me alegro tanto com os teus testemunhos, quanto com as riquezas dessa vida. Davi era um homem que sabia o que era ser rico. Davi era um homem riquíssimo. Davi deixou reservas grandiosas de ouro, de prata, de outros materiais, de pedras preciosas para a construção do templo. Ele tinha abundância isso. E ele sabia o que era o prazer de viver bem. Mas Davi aprendeu a viver o prazer dessa vida e a considerar que se existem delícias do lado de cá, muito mais do lado de lá. É aí onde nós precisamos virar a chave. Entender que todo gozo, todo deleite, todo prazer é um eco do céu para nós.
se vivido, claro, da perspectiva eterna. Então, quando eu penso no bem-estar, né, existem prazeres simples, existem prazeres maiores, prazeres que nós nunca alcançaremos, glórias, confortos que nunca teremos. Mas aqueles que chegam até nós, eles estão nos chamando a atenção dizendo: você gostou? Gostei, Senhor. Eu tenho muito mais reservado para ti. Não ponha o teu coração nessas coisas. Aprenda a vivê-los na perspectiva da eternidade. Existem riquezas, existem delícias, existem prazeres aqui, que os crentes podem desfrutar legitimamente, de acordo com a palavra de Deus. Porém, a partir do momento em que isso capturar o seu coração, tribute aos pés de Cristo e sacrifique o seu Isaque para a glória de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, abra comigo a escritura. O Senhor Jesus apresenta isso para nós em duas parábolas simples, né, concisas, porém que ensinam a profundidade dessa compreensão de Davi aqui no Salmo 119. Mateus capítulo 13, ele vai dizer, olha só, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Então veja, como é que eu posso entender a riqueza e a grandiosidade do reino? Por um prazer terreno, um tesouro no campo. Deus usa o paralelo da realidade visível para nos fazer entender que existe uma realidade invisível maior e mais gloriosa. Ele compara o reino dos céus com um tesouro no campo. Por quê? Porque um tesouro, claro que é prazer, claro que é alegria. Mas ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ou seja, ele olha para o tesouro que é o reino de Deus, ele vê tudo que ele tem e ele diz: muito mais alegria e muito mais glória existe na presença do Senhor do que tudo que eu possa ter ou juntar do lado de cada eternidade. A parábola quer nos ensinar isso. Existe grandeza, alegria maior em Deus. Veja o versículo 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então aqui ele compara com uma pérola de grande valor. Veja como as riquezas dessa vida, elas nos ajudam a entender a riqueza da eternidade. Mas nós devemos estar sempre prontos e dispostos a colocarmos acima de qualquer prazer nessa vida o tesouro que é o reino de Deus, o reino dos céus revelado a nós. Volto para o Salmo 119, versículo 14. Então, perceba, ele vai dizer: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Nós começamos com a parte B do versículo, as riquezas. Mas observe, a verdadeira alegria se encontra no conhecimento de Deus na face de Cristo. Ele fala o caminho dos teus testemunhos. Ele não fala apenas os teus testemunhos. Ele fala de um modo de ser, um modo de andar, um modo de viver. E nós sabemos que existe apenas um que se intitulou dessa forma. Em João 14,6, Jesus fala: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então ele diz, Davi: eu me regozijo mais com o caminho, eu me regozijo mais com o teu jeito de ser, eu me regozijo mais com essa vida que é estabelecida por ti. Porque o que Deus revelou nos testemunhos foi exatamente quem? Cristo. Tudo que existe nos testemunhos de como Deus quer que nós sejamos, Ele mesmo cumpriu a assumir a carne e viver esses caminhos de forma plena, porque Ele de fato é o caminho. Nós não desconsideramos, irmãos, ou ignoramos a bondade e a alegria que um homem pode ter aqui nesse mundo. Isso não é pecado. Deus chamou algumas pessoas para serem ricas. Isso é dádiva, isso é vocação. Deus chama algumas pessoas para terem mais, outras terem menos, e soberanamente Deus distribui como Ele quer.
Porém, nós fomos feitos para mais regozijo, mais deleite, mais prazer, que só é possível em Deus, nosso Deus. Eu considero isso na minha vida, eu procuro considerar, né? Em todas as coisas, todos nós vamos perder, né? Vou colocar aqui entre aspas, entes queridos. Vai chegar um momento em que o seu corpo não vai mais corresponder. Vai chegar um momento em que eu não vou poder mais pregar, eu não vou poder mais pastorear. Vai chegar um momento em que você ficará na sua casa, canto, envelhecendo. Tudo isso é um método de Deus para nós aprendermos que a nossa alegria deve ser posta somente nele. Porque toda a carne é como o quê? A erva. E o que é destinado à erva? Murchar, secar e desaparecer. Daqui a 100 anos, se Cristo não tiver voltado, não existirá nenhuma lembrança de nenhum de nós aqui na face da terra. Nós não somos um povo de cultura, em que pensamos, se eu perguntar aqui quem foi o seu avô, você lembra. Quem foi o seu bisavô, você já começa... E se eu perguntar tataravô, ixi, pastor. Pronto. Dentro de 3 ou 4 gerações, nós teremos papéis escondidos em algum porão, em alguma despensa. Mas a nossa alegria é que o nosso nome se encontra arrolado nos céus. É isso que nós devemos considerar. 3 gerações, nenhum de nós que estamos aqui hoje, brigando por tanta coisa, fazendo questão por tanta coisa, né? Conversas com a minha esposa, a gente corre daqui, corre dali, corre para acolá. Será que eu ainda tenho mais 5 anos de vida? Não sei. 10, 20, não sei. Mas uma coisa que nós devemos saber, é que a nossa alegria deve estar ancorada nas coisas eternas. É por isso que o autor aos Hebreus, veja, abra comigo, Hebreus capítulo de número 6, isso é muito belo. Nós caminharmos aqui para a nossa conclusão. Ele vai dizer assim, Hebreus capítulo 6, a imagem que me vem aqui à mente, claro, ele está usando a imagem de uma embarcação, né? Como nós estamos nesse mundo, né? O Salmo 93, pregamos no domingo passado, fala o mar levanta os seus bramidos, os vagalhões, as agitações, as convulsões, e nós como pequenos barquinhos, né, cantamos até isso, né? Vamos sofrendo nesse mundo. Mas olha o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo de número 19. Leu 18. Para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, os que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Irmãos, entendam uma coisa, nós somos salvos na esperança. Tudo que Deus vai nos dar, de fato, Ele ainda vai nos dar plenamente. Fomos salvos na esperança. E Ele diz, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Nós que cremos em Cristo, já estamos ancorados no céu. Esse corpo, esse tabernáculo, esse barquinho vai se desfazer. Mas a nossa alma está ancorada no reino da glória. É por isso que é tolice nossa nos apegarmos a qualquer coisa que transmita para nós estabilidade aqui. Somos feitos para muito mais. O caminho que a palavra nos apresenta não é apenas um modo de ser ou não ser. Nós sabemos que temos em Cristo a plena e bela encarnação, como destacamos aqui, da verdade bendita. Assim, nós nos regozijamos, nos relacionamos com a verdade pessoal, o próprio Filho de Deus, que é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria, por isso que ele diz, vinde a mim. Jesus não nos aponta conceitos, Jesus se revela àqueles a quem Ele ama. E aí, irmãos, voltando para o Salmo 119, versículo 14, veja, ele diz, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E eu quero concluir aqui perguntando, o caminho é a sua alegria?
Seguir a Cristo de fato é a nossa alegria? O caminho é a sua realização? Ou você redefiniu a sua alegria e realização, colocando uma etiqueta de santidade ou mediante o engano do seu coração, ancorando sua alegria em coisas que Cristo não prometeu que serão permanentes para você? Entenda, a fé cristã, ela não é tediosa ou enfadonha, pelo contrário. As Escrituras afirmam delícias na presença do Senhor. O Salmo 16, versículo 11 diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, na sua destra delícias perpetuamente. Nós precisamos entender, irmãos, que todas as alegrias aqui foram criadas para passarem e para apontarem para o deleite maior, ou seja, Deus revelado no seu Filho. Nós perdemos o foco quando esquecemos isso. Semelhança de um pai que dá a um filho, um brinquedo, ou um doce, e a criança, com toda voracidade, se dedica àquilo ali. E ela não consegue associar que aquele deleite vem da mão do seu pai, da sua mãe. Se aquele brinquedo quebra, ou aquele doce termina, ele fica indignado porque ele quer apenas o prazer. Ele não consegue entender, associar que o deleite está apontando para um amor maior. Pai, a graça e a misericórdia concedida para nós em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus nos frustrará para nos realizar. Vamos guardar isso. Deus frustrará aquilo que lhe parece ser a sua realização, porque isso se tornou o seu ídolo, para que você se realize nele, a única e verdadeira alegria. Mais me regozijo com o caminho dos teus caminhos, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Amém, irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Ó Deus bendito, como é difícil para nós, criaturas apegadas às coisas desta vida, a entendermos que o invisível é o gozo e a alegria maior. Mas nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui essa manhã para que o Senhor abra os nossos olhos e contemplemos as maravilhas da tua lei. Em Cristo Jesus, Pai, nos ajuda. Nós choramos assim. Amém.